Então, para formalizar, né, boa noite a todos. Então, nós iremos começar aqui nossa aula de hoje. Estarei trazendo aqui o assunto, né, sobre a evolução dos computadores. Então, assim, é natural que a gente tem, de alguma maneira, toda hora a gente está conectado com algum dispositivo. Porém, a gente sabe que os computadores que a gente conhece hoje, nós sabemos que provavelmente não era dessa maneira que eram os computadores de 10 anos atrás, 20 anos atrás ou mais anos, né? Então, nós iremos discutir um pouco sobre isso, certo? Na aula de hoje. Deixa eu avançar aqui. Então, ficou riscado aqui. Deixa eu só apagar essas anotações, que ele ficou bem riscado aqui. Pronto, agora sim. Então, nas nossas aulas anteriores, nós tivemos aqui alguns assuntos. Travado aqui. Pronto. Nós falamos um pouco sobre como surgiu a internet, né? Com as turmas que eu estou orientando. Então, na webinar passado eu tratei sobre esse tema. Então, nós vimos lá, né, o ano que surgiu, as curiosidades, como foi no Brasil e no mundo, como foi que a internet realmente se popularizou, quais são os tipos de internet. Então, essas informações, para quem só está acompanhando pela primeira vez essa aula, né, vocês conseguem também ter acesso a esse material da aula anterior no YouTube. Vocês podem procurar no canal da escola, Sebrae Maracanã e no meu canal, certo? Moés Passos. Então, pesquisar lá, vocês conseguem encontrar esses materiais, beleza? Então, vamos para o que nos interessa, que é o assunto de hoje, beleza? Então, para os alunos que eu também estou orientando, lá no Classroom, tem um quiz lá sobre os temas dessa aula de hoje, tá? Já está disponível lá para as turmas que eu estou orientando. Então, não vou adentrar, então tem um tópico lá sobre a atividade, que é o quiz. Vamos lá, vamos passar aqui, vamos para a nossa aula. Então, nós veremos hoje, né, um pouco aqui sobre o que é um computador. É muito comum a gente, vou usar um computador. O computador, eu faço isso e faço aquilo, mas o que é um computador? Né? Então, nós iremos trazer um pouco dessa discussão. Logo em seguida, nós iremos ver um pouco da evolução dos computadores. Vamos entender o porquê que criaram esses computadores, quando surgiu o primeiro. E vamos trazer aqui o que nós consideramos, para quem depois quem tiver interesse, vocês podem ver um pouco na história da computação, que os computadores tiveram 5 gerações. Então, tem algumas características que marcaram cada geração, que nós estaremos aqui explicando nesse webinar de hoje. Beleza? E aí eu vou estar apresentando, pelo menos para vocês, né, pelo menos os principais computadores por cada geração. Claro que em cada geração tiveram vários computadores, mas eu trouxe, né, pelo menos os marcantes de cada geração. E a gente vai tentar aqui fazer uma brincadeirinha, ter uma relação com os dias atuais. Então, quando a gente fala computador, né? Se eu perguntasse para vocês o que seria computador, né? Coloque aí no chat para vocês o que é um computador para vocês. Bota aí no chat aí para vocês o que é um computador. O que vocês consideram o que é um computador para vocês. Certo? E quando vocês vão digitando aqui, eu vou começar aqui a dar continuidade, certo? Já teve uma participação, é uma ferramenta muito útil, né? Então, assim, eu gosto de fazer essa pergunta porque cada um é natural que vai conseguir colocar com suas palavras uma definição do que é um computador, né? Se a gente for olhar ao pé da letra o que é um computador, né? É um treco que eu jogo. Valeu, Ariel. Então, assim, a gente tem, é natural que cada um. Mas eu utilizo mais para estudar, para trabalho, utilizo para tudo, né? Então, nós iremos retratar aqui. Quando a gente fala aqui sobre o que é computador, se eu for trazer, se a gente for lá no dicionário, né? Ele vai mostrar o que é um computador, é aquilo que computa. Mas assim, o que é aquilo que computa? Ele realiza cálculos, ele vai fazer contagens, né? Então, esse termo, formalmente, ele foi criado no início do século XVI, né? Então, todo equipamento que, de alguma maneira, ele ajuda a contar, nós podemos chamar ele de computador, certo? Já trouxe uma ideia legal, ó. E a Ana Cristina.
né? Então, assim, a gente tem visto que cada um aqui está trazendo um contexto que, se a gente olhar hoje uma das coisas que a gente menos utiliza diretamente é para fazer cálculos. Mas, né, esse foi um dos principais objetivos de um computador. Beleza? Vou continuar avançando aqui para a gente dar continuidade. E obrigado aí pela participação. Então, nós vimos aí que computador é aquilo que conta, que realiza cálculos, né? Então, eu trouxe aqui até algumas imagens para que a gente possa repensar, porque hoje no computador ultimamente, o que a gente menos vem realizado é cálculo, né? Às vezes a gente usa muito pouco a calculadora, a gente, dentro de um celular, que não deixa de ser um computador, você realiza ligações, assiste TV, acessa a internet, manda mensagens, é, escuta seu áudio, cria documentos, né? Você faz tudo, né? Então, eu coloquei aqui algumas imagens só para a gente tentar ilustrar, ou seja, um computador é capaz de permitir através dessas funcionalidades, né? Registrar momentos importantes aí como fotos, vídeos, né? Então, se nós vimos que o computador ele foi criado com um objetivo de calcular, então eu vou trazer aqui o como surgiu esse computador, né? Então, esse computador surgiu da necessidade humana de contar. Imagine lá naquela época, quando a civilização ela dependia diretamente de fazer, por exemplo, criação de rebanhos, né, para sustento. Então, segundo fatores históricos, né, informam que essa necessidade de contar surgiu nesse momento de saber, por exemplo, quantos carneiros, ou sei lá, quantas ovelhas tinham saído para pastar no dia. Então, eu trouxe até uma historinha aqui para a gente entender melhor. Então, a gente traz aqui, ó, toda vez que saía uma ovelha de seu cercado, era retirado uma pedra. E quando entrava, ou seja, lá naquele cercado, né, essa pedrinha era inclusa novamente, por exemplo, num saquinho, né? O pastor, no caso, a pessoa que ordenava ali, ficava acompanhando aqueles animais, ele saía com um saquinho cheio de pedrinhas, e aí a contagem dessas ovelhas era, pronto, passou uma ovelhinha, ele ia lá, colocava, essa ovelhinha saiu lá do cercado, ele tirava essas pedrinhas da bolsa. Ah, agora foi o final do dia, estão retornando. Então, toda vez que retornava um, ele colocava essa, essa, essas pedrinhas, né, dentro do saco. Então, dessa maneira que a gente, né, de alguma maneira, começou formalmente a trabalhar com contagens, certo? Então, é como se fosse cada pedrinha fosse contada uma ovelha. Então, assim, mais de onde foi que surgiu esse nome cálculo, né? Então, o cálculo ele se deriva, né? Ou seja, ele tem origem, né, do latim da palavra cálculos. Então, quando algum de vocês já deve ter ouvido falar, fulano tem um cálculo renal, né? Esse cálculo renal, ou seja, ele tem uma pedrinha nos rins, tá? Então, tem tudo a ver com isso aqui, né? Mas o que tem a ver com o computador? A gente está falando aqui de rim, né? Então, assim, eu estou trazendo aqui uma analogia para a gente perceber que essas palavras, de alguma maneira, elas estão interligadas, certo? Mas até então tu não falou exatamente como surgiu, né? Então, eu tô falando aqui a história do cálculo. Então, o como surgiu, né, exatamente ainda nessa necessidade de contar, vimos aí que o primeiro, né, computador, ele surgiu, né, quando a gente fala computador, era algo que calculava. Então, o primeiro registro de algum equipamento que calculasse era um instrumento chamado ábaco, certo? Assim como esses que estão aparecendo, né? Claro que esse aí da coloridinho, né, são os ábacos de hoje, onde ele trabalha aí com as unidades, né, dezenas, centenas, né, unidade de milhar, dezenas de milhar, então o sistema, né, numérico, né, onde você vai ver aí a separação aí das unidades, dezenas, centenas e aí vai. Então, através desse instrumento era capaz de realizar cálculos, né? Então, mas como é que eles faziam isso? Então, assim, naquela época eles já precisavam saber, por exemplo,
Claro que talvez eles não utilizassem a mesma medida que a gente utiliza, por exemplo, eu quero saber quantos metros quadrados nós temos nesse terreno aqui que vai ser feito um plantio. Eles utilizavam as métricas deles, né? Não é à toa que se a gente for olhar, existem registros aí, por exemplo, o Egito, a Grécia, Babilônia, né? Então, alguns registros históricos informam lá que eles já tinham uma própria escrita, uma própria numeração, né? Então, eles já utilizavam essas ferramentas para fazer cálculos. Então, esse mesmo equipamento, né, ele foi encontrado com formatos bem parecidos em outras civilizações. Então, tem no caso a sacada aqui dos babilônios, egípcios, indianos, romanos, gregos, chineses e japoneses. Claro que anos posteriores, nos anos mais recentes, né, as atuais civilizações foram adaptando aí para o seu dia a dia. Então, aqui eu já estou trazendo as principais calculadoras do mundo, né? Ou seja, no início do século XVI. Então, aqui é como se você fosse realizar um cálculo, a gente utilizava tipo uma réguazinha para efetuar esses cálculos. Então, ele utilizava umas métricas e ele movimentava alguns elementos para poder já descobrir alguns cálculos, né? Então, John Napier, ele fez esse invento que foi utilizado como uma calculadora na época, que foi nomeada como bastão de Napier. Tem uma outra aqui que ela já é tipo uma caixinha onde você conseguia fazer alguns cálculos iniciais, ela realizava as 4 operações iniciais, né? Esse tipo de equipamento era considerado, né, algo muito evoluído para a época, em 1640, né? Então, tem uma calculadora, né? Então, e lembrando que uma calculadora dessa aqui, né, não era tão prática quanto as que nós conhecemos hoje. Só ali digitar umas teclazinhas sai um resultado, né? Então, logo em seguida, a gente vê aqui, por exemplo, a primeira calculadora de bolso, né? Então, essa aqui pesava 1 quilo. Imagine você andar com um negócio de 1 quilo dentro do bolso para fazer as 4 operações matemáticas. Então, Leibniz, né, foi um dos criadores aí, ele fez uma adaptação lá da invenção do Blaise Pascal, né, que foi lá Pascalinho, o nome dessa calculadora. Então ele fez uma adaptação e criou aí, né, a primeira calculadora de bolso. E aí, em 1830, né, Charles Babbage, ele criou uma máquina a partir de uma máquina de tecer, né, tecer redes, tecido, né, especificamente. E aí ele fez uma adaptação lá e conseguiu criar uma primeira calculadora automática, né? A primeira ele tinha feito a motor, depois ele conseguiu fazer outra analítica, mas essa aqui você já conseguia trabalhar radiciação, potenciação, né? Trabalhar com polinômios, então essa aqui já era mais complexa. Isso já ajudava muito aí naquele caso para os profissionais que estavam estudando astronomia, física, né? Que precisavam fazer cálculos pesados. Então, muitas vezes o ser humano seria um pouco complicado de descobrir algumas informações e esse cara aí, em 1830, né, criou essa máquina para poder ajudar essas calculadoras. Claro que entre todas essas calculadoras que eu estou falando aqui, tiveram outras. Eu trouxe aqui só as principais, certo? Então, ainda para finalizar, em 1936, né, Alan Turing ele criou um artigo, né, onde ele criava um dispositivo onde ele fazia com que a lógica dessa máquina ela conseguia de alguma maneira aprender o que outra máquina estaria desenvolvendo. Então essa máquina aqui, galera, ela ajudou, sabe o quê? A descobrir as os possíveis pontos de ataque dos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial. Eu até deixo aqui uma sugestão de um filme, certo? Quem quiser anotar aí, o nome do filme é O Jogo da Imitação. Então conta a história de Alan Turing, né? Foi um filme com 8 indicações ao Oscar. Esse filme tem no YouTube, se você pesquisar lá Enigma, O Jogo da Imitação, é o primeiro que vocês vão encontrar, certo? Muito bom esse filme, conta a história dele, o real motivo dessa máquina.
Eu não vou nem descrever muito não, porque com o filme vocês conseguem entender, por exemplo, a parte do objetivo, né, da criação dessa máquina. Mas repete o nome do filme? O jogo da imitação. O jogo da imitação. Okay. Isso. Pessoal, até agora tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, coloca aí no chat, beleza? Então, por calculadoras, basicamente, eu vou parar por aqui. Nós iremos começar aqui sobre a geração dos computadores, né? Então, eu trouxe até essa imagenzinha aqui para ilustrar, por exemplo, como os ambientes de trabalho, né? Às vezes o seu local de trabalho tem mudado com o tempo. Então, ele traz até uma brincadeira aí com diferentes muitos, né? Alguns anos, né, se passando, aí você percebe alguns elementos que tinham, né, numa mesa que hoje viraram aplicativos, programas, ferramentas. Então, você vê ali, por exemplo, um quadro, né, dentro de uma moldura, se transformando num ícone de um aplicativo onde você consegue ver imagens e outras coisas. Não é impressora, né? Não Impressora é? não, é máquina de fax. E hoje, né, o telefone, sei lá, tem as ferramentas aí de Skype, WhatsApp, entre outras, né? Então, vou continuando aqui para avançar. Aí tem um telefonezão ali do lado, que vira depois um smartphonezinho do lado. Vamos lá. Então, com os computadores tiveram essas 5 gerações, que eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo. Vai ter um momento detalhado de cada um. Então, a primeira geração foi entre 46 e 55, a segunda geração entre 55 e 64, a terceira entre 64 e 77, a quarta entre 71 e 90 e a quinta e última geração, que é essa atual, né? Tô falando o último até então, né? Quem sabe sair uma sexta geração aí, que, ou seja, é uma característica que vai, de alguma maneira, traçar aquilo como algo extremamente diferenciado das gerações anteriores. Então, as primeiras gerações eram computadores enormes, que pesavam toneladas, que quando ligavam a energia, ligavam esses equipamentos à energia de uma cidade, bem dizer, caía. Então, era um negócio assim realmente gigantesco, certo? Na segunda geração, os computadores ainda eram grandes, mas já menores, né? A economia de energia já foi um pouco mais considerável e eles utilizavam uma espécie de válvulas, que eu vou explicar e mostrar as imagens aqui logo mais, certo? Na terceira geração, os computadores já eram menores, que eles criaram um outro dispositivo onde a gente conseguia diminuir os tamanhos desses computadores, né? Esquentavam menos. E aí a quarta geração já foram os computadores com circuitos integrados, já começaram a ter alguns chips, né? Algumas partes mais eletrônicas, né? Então ali até a primeira e segunda geração ainda era uma geração de mexer muito com parte de mecânica mesmo, né? Engrenagens, então eram coisas que acabavam tornando esses computadores muito grandes, muito pesados, muito caros para poder manter. E os da quinta geração são os mais atuais, né? Com processamentos altos. Então vamos detalhar aqui. Eu trouxe aqui um computador que ele foi considerado o primeiro computador eletrônico, certo? Esse primeiro computador, né? Vocês estão vendo aí pessoas mexendo em vários cabos, né? No caso aí, por sinal, são mulheres, né? Nessa mesma época era a época da Segunda Guerra Mundial. E como a maioria dos homens estavam nas guerras, então quem realmente, né, trabalhava dando todo esse apoio, orientação, eram as mulheres, certo? Então esse computador enorme, né, era chamado de ENIAC, né? Que aí é uma sigla lá, né? Em inglês, a tradução seguinte, computador integrador numérico eletrônico. Então, em 46, né, tinha esse computador. Esse computador pesava quase 30 toneladas, né? Foi criado aí no início da Segunda Guerra Mundial para poder tentar realizar cálculos de guerra, para poder ajudar, tipo, né, ver qual a melhor movimentação. Esse computador tinha quase 17.500 válvulas. As válvulas, para quem não sabe o que essa imagenzinha que aparece aqui, parece umas lâmpadas. Ó. Essas supostas lâmpadas esquentavam muito, certo? Eu vou correr um pouquinho, nós só temos 10 minutos aqui para poder encerrar a nossa live, certo? Mas aí qualquer coisa a gente encerra a nossa live
e aí a gente volta no final para tirar só dúvidas, beleza? Que é bom, ficar tranquilo, a gente pega o conteúdo de boa. Então, ou seja, quando a gente ligava esse computador, boa parte da energia da cidade, ela caía, né? Significativamente. Então, mas e tinham várias outros computadores na época, sim, certo? Porém, outros computadores dentro dessa geração foram criados, sim, né? Mas o marcante foi ele, né? E esses computadores eram feitos só para realizar cálculos, certo? A gente nem imaginava, por exemplo, aqui a gente encontrar a tela, mouse, né? Então era um negócio bem complicado, não tinha esses detalhes, né? Então, para operar esse computador, tinha que ter uma equipe de 80 mulheres, né? Que esse computador era operado dentro da Universidade da Pensilvânia, né? Até botei que era considerado aqui o primeiro computador. Então, vou avançar aqui. Dentre essa época, né, de 46 e 55, surgiram outros computadores como uma forma de aperfeiçoamento desse computador, mas eu trouxe só esse aqui para a gente ilustrar, beleza? Então, esse computador, para vocês terem uma noção, ele era tão grande, pessoal, que vamos tentar aqui trazer um exemplo aqui. Não tem aquela parte do laboratório da nossa escola e aquela parte da recepção? O computador, para ele ser comportado, ele tinha que estar no espaço mais ou menos daquele, para vocês verem o tamanho de um computador. A gente tinha que ter como se fosse o espaço ali da nossa recepção e o laboratório todo ali para poder tentar comportar esse computador aqui, para vocês verem o quanto era grande esse computador. Imagine aí, 30 mil quilos, 30 toneladas, é muito pesado. Para ser montado um computador desse era muito tempo, né? Então, entre 55 e 64, esse aqui eu já peguei já um computador que foi referência. Surgiram outros antes dele, só que foi nessa época quando começaram a criar computadores modulares. Tipo assim, tinha um local onde você colocava algumas informações, no outro era processado, no outro módulozinho desse, como se fosse cada... Vocês estão vendo que nessa imagem tem como se fosse... Parece uns armáriozinhos, né, ó, separados. Aqui do lado esquerdo parece ligeiramente uma impressora, né? Então, cada um desses módulos aí eram interligados. Então, você dava um comando para entrando a informação, um outro módulo desse processava. Você tinha que pegar essa informação que era processada e colocar tipo, como se fosse num local de saída para que pudesse sair uma impressão que eles chamavam de cartões perfurados, né? Então, foi o primeiro... como se esses cartões perfurados é como se fosse o nosso pendrive de hoje. Então, as coisas que eram salvas saíam como se fossem nos cartões perfurados, que outros computadores conseguiam entender que informações eram essas. E esses computadores eram utilizados basicamente, galera, para fins administrativos, calcular, né, parte econômica, é, ou para fins mesmo bélicos, né, ou seja, para fins de defesa militar, né? Então, esse foi o primeiro computador, né, projetado para aplicações científicas e tecnológicas em larga escala, ou seja, era um tipo de computador que muitas indústrias tinham para poder ajudar aí a registrar números, né, das suas empresas. Então, esse aqui já pesava menos. Ó. Por quê? Porque ele utiliza agora um transistor. Vocês viram que no anterior ó, era uma válvula, né, que parecia umas lâmpadas. Ó. Esse daqui era um mundo, esquentavam muitos, né? Ou seja, naquele primeiro computador usavam né, quase 17.500 válvulas, né? Nesse outro aqui eles já utilizam, por exemplo, ó, já utilizam transistores, tá? Eram equipamentos bem menores, ao tamanho desse computador pro anterior, né? Da geração anterior. Então, esse daqui, por exemplo, essa versão desse computador que foi criado pela IBM, né? A IBM, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, às vezes vocês já devem ter encontrado aí alguns periféricos, ou seja, algum mouse, alguma ferramenta, né? Da IBM, que aí ela foi uma das pioneiras na época, né? Então eles conseguiram vender 10 mil unidades desse modelo, que é o IBM 7090, que foi criado em 59. Então a gente já percebe que os computadores diminuindo o tamanho, né? Na terceira geração, por exemplo, eu destaquei aqui
o primeiro computador pessoal, né, bem popular, que foi o Apple I, né, que foi criado aí por dois Steves, né, o Jobs e o Wozniak, né, que eram amigos, estudavam na mesma faculdade, e aí ambos, rapaz, vamos criar um computador pessoal, onde que as pessoas possam levar o próprio computador dela. Então, aí computadorzão aí, ó. Então, esse computador, né, foi o pioneiro aí para que a gente possa conhecer um pouquinho do que nós conhecemos dos nossos computadores que a gente tem em casa, né? Eu trouxe aqui uma característica, né, ó. Cada um desses computadores, né, esse aqui tiveram poucas versões, parece que foram feitas 20 versões, certo? Você pode ver que é um negócio meio artesanal mesmo. É como se pegasse ali uma adaptação do computador para plugar numa TV antiga. Na época foi vendido por $666. Claro, se a gente fosse fazer uma conversão aí, dá dinheiro e muito, né? Porque você quem aqui naquela época queria um computador pessoal, né? Um computador desse que ele só podia fazer o quê? Calculadora, uma planilha e no máximo um editorzinho de texto, certo? Então era bem limitado, né? Internet nessa época, nem para quem assistiu a live anterior, viu que a internet surgiu mais ou menos, assim, para fins comerciais, ela surgiu mais ou menos na década de 80, né? Então ainda não era tão disseminada a internet. E aqui começa já a gente perceber uns modelos, né, um pouco mais próximos que nós conhecemos hoje. Então, em 81 surgiu o Osborne 1, que trouxe aqui o primeiro notebook, né, formalmente. Pode ver que o da esquerda, essa imagenzinha, ó, Osborne 1, era o notebook da época. E aí eu comparei com o mais ou menos atual. Claro que esse já é bem antiguinho também, né? Mas olha a diferença, né? Então, esse notebook pesava 12 quilos. A pessoa, você sai com um notebook pesando 12 quilos dentro da mochila, andando com o pai andando como de tijolo, né? Então, foram vendidos na época 10 mil exemplares desse computador. Mas e os outros computadores? Claro, surgiram vários outros computadores, né? Até 91 já tinham aqueles computadores que o monitor era CRT, que era aqueles que nós chamamos de tubo, né? Então já eram os computadores um pouquinho mais parecidos com aqueles que nós conhecemos hoje. E aí nos dias atuais a gente já percebe, por exemplo, esses computadores aqui, ó, né? Mais próximos que nós conhecemos com os tablets, as Smart TVs, os smartphones, né? Então, todos eles nós podemos considerar como um computador, né? Então, hoje, nessa geração aqui, foi onde tiveram aí microchips de alto desempenho, processadores de alta velocidade, né? Boa capacidade de armazenamento, inteligência artificial, a gente consegue se conectar em tudo, a todos os equipamentos. Então, esse fator foi o que caracterizou a quinta geração, certo? E aí, a gente falou um pouquinho sobre o que é o computador, né? Como surgiu, citamos as principais calculadoras, as principais gerações de computadores, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou só encerrar aqui um pouquinho, eu vou abrir aqui o espaço agora para tirar dúvidas.